Existe, então, o chamado domínio da potencialidade transcendente. O que é o domínio da potencialidade transcendente? Falamos da física quântica como potencial, como estatísticas, como probabilidades. E aí, a gente começa a chegar à conclusão que as probabilidades, as estatísticas e a potencialidade, ela está fora do espaço-tempo. De alguma forma, ela está fora dessas dimensões que nós conhecemos. Pois bem, se ela está fora dessas dimensões, a conclusão é: o que vale mais? O concreto ou a potencialidade? E aí até o físico indiano, né, Amit Goswami, ele fala o quê? Ele fala que a potencialidade é muito mais poderosa do que a realidade. Porque a potencialidade justamente transcende o tempo e o espaço. E a materialidade que a gente vive está sujeita ao tempo e ao espaço e, portanto, é peremptória e, portanto, se acaba. Então, a potencialidade, vamos falar da consciência, os sonhos, os desejos, eles estão fora do tempo. Então, eles têm uma força muito maior do que a própria realidade. Pois bem, dentro disso, chegou Coulomb, que entendeu o seguinte: espera lá, vamos voltar tudo de novo. Se existe uma relação entre esses dois objetos, à distância, significa que tem que existir um campo que liga esses dois negócios. Lembra de Newton? Ele voltou de novo a encasquetar com a mesma coisa. Tem que ter uma coisa que liga os dois. Ele começou a estudar o campo eletrostático e o campo gravitacional. Pois bem, então primeiro, ele criou uma equação que é a lei de interação eletrostática, ou seja, como é que se interagem os átomos e essas partículas eletrostaticamente, como é que funciona matematicamente isso. Ele chegou à conclusão que essa força, né, ela é igual, essa força eletrostática é igual a uma constante vezes a carga elétrica, a multiplicação das duas cargas elétricas que você quer comparar, dividido pelo tempo, pela distância ao quadrado. Tá? Enfim, passa mais um pouco. Eu vou complicar um pouquinho, depois vou tentar facilitar. E ao mesmo tempo, nós temos o campo gravitacional, que era o mesmo problema. Quer dizer, o campo gravitacional é a mesma coisa. Como é que podem? Né? Tem que ter uma coisa que liga os dois. E qual que é a equação do campo gravitacional? Negativa, porque ela se atrai, mais uma constante vezes massa vezes a distância ao quadrado. Ou seja, os dois é sobre a distância ao quadrado. E distância sem limite. Qual é a conclusão que eu chego? Que tanto o campo gravitacional quanto o campo eletrostático, e hoje nós temos outras duas forças, são as forças nucleares, né? Tem a força magnética, a força gravitacional e duas forças nucleares, não vamos entrar no caso aqui agora, mas todas elas, o que acontece? Independem da distância. Ou seja, elas funcionam independentemente da distância, por isso que a gravidade, não sei como funciona, porque não troca sinal, mas independente da distância, ela funciona. Né? Pois bem, pode passar. Aí surgiu uma coisa muito importante, que é o chamado princípio da unidade. Ou seja, chegar à conclusão de que tudo está ligado. Ou seja, de que nada depende da distância, então que o infinito, que uma partícula aqui e a outra no infinito, elas podem interagir. Se elas podem interagir, significa que de alguma forma tudo está ligado. Daí o princípio da unidade. A gente consegue separar as partículas, mas a gente não consegue separar um campo, que é um campo gravitacional ou um campo eletrostático, seja o que campo for, mas esse campo ele existe a infinitas distâncias, por mais que você separe uma partícula da outra. Pois bem, disso Einstein chegou a uma conclusão. A única realidade que existe é o campo. Einstein chegou à conclusão de que, bom, se é desse jeito, então existe uma coisa chamada campo. E as partículas que a gente vê, os átomos, os elétrons, os fótons, não são nada mais do que uma concentração desse campo. Ou seja, são lugares em que esse campo tem uma concentração maior. Quando esse campo tem uma concentração maior, aparecem elétrons, fótons, ele se manifesta essa concentração como elétrons, fótons e assim por diante. Então começaram a desenvolver essa teoria. O universo é um campo, essa teoria da unidade está tudo interligado, e onde ele se concentra mais, ele cria matéria. Ele cria fóton, ele cria elétron, ele cria nêutron, ele cria próton. Pois bem, de novo, o que o elétron está fazendo? Voltando lá para Newton, né, que quis criar o éter. O que é o campo, se não o éter de Newton? Então não há mais espaço para campo e matéria.
Porque eles são a mesma coisa. A matéria que está aqui à nossa volta e o campo do universo são a mesma coisa. A única diferença é que um tem mais concentração e o outro tem menos concentração. Mas a única realidade é o campo. E aí a física moderna começa a desviar o foco de olhar o físico aqui em volta e entender que o físico é uma causa, é um efeito, é o efeito de uma causa. Esse físico não é a realidade. Esse físico todo que está à nossa volta é o efeito de uma concentração de campo. Que na verdade a causa é o campo. A causa é a oscilação do campo, a causa é a oscilação do campo. Mas tudo que está à nossa volta e tudo que a gente conhece é mero efeito, é mera consequência desse campo. Pois bem, tudo está conectado, tudo está interligado. Aí começaram a ciência veio evoluindo e começaram a se perguntar, tá bom, mas se tudo é uma concentração do campo, o que oscila? O que na verdade é o universo, então? O que é a matéria básica? Se não é elétron, que você está dizendo que elétron é uma concentração do campo, então o que é o campo? O que oscila? O que causa isso? Cadê, de novo, querendo chegar na essência da matéria, né? Na essência do universo. Aí criaram a teoria das cordas. Você já deve ter ouvido falar, uma teoria moderna, mas o que ela diz? É um modelo físico cujos blocos fundamentais, que são os blocos fundamentais, de novo, eles tentando entender qual que é o mínimo, se eu cortar, qual é o mínimo do que é composto o universo, quais são os blocos fundamentais do universo. O que são eles? São objetos extensos, unidimensionais, semelhantes a uma corda, e não pontos sem dimensão, partículas, que eram a base da física tradicional. Né? Porque desde Demócrito acreditava o quê? Estamos falando de bolinha, né? As bolinhas vão formando o universo. Não. Hoje eles falam a teoria das cordas, não é uma bolinha física. O que acontece são cordas. Corda é a coisa mais parecida que eles poderiam falar. Lembra da experiência da mola que eu falei? É a mesma coisa, como se fossem molas. As molas vibram e conforme elas vibram, elas criam matéria. Conforme elas oscilam, elas aparecem, elas demonstram a matéria. Pois bem, olha que interessante. Tem um físico, agora nós vamos entrar numa questão aqui, tem um físico brasileiro chamado Laertes Fonseca, que tem umas teorias, e ele tem uma teoria, algumas teorias interessantes que eu vou comentar agora, e uma delas é essa aqui. Vamos falar de massa quântica. O que é isso? Vocês lembram aquela primeira fórmula que a gente comentou? Que a energia é igual a uma constante vezes a frequência, né? E aí Einstein também fez aquela energia igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Eu posso igualar as equações, ou seja, se aqui tem energia, aqui tem energia, eu ponho HF é igual a mc ao quadrado. Quando eu coloco HF é igual a mc ao quadrado, eu coloco m é igual a c ao quadrado sobre h. Mas c ao quadrado e h não são duas constantes? Então, se são duas constantes, eu posso transformar numa terceira constante. Conclusão disso, eu crio uma equação que é massa é igual a uma constante vezes frequência. Ou seja, massa, ela nada mais é do que energia, ela nada mais é do que uma frequência. A frequência cria massa, assim como cria energia. E mais do que isso, energia e massa, né, são a mesma coisa. Isso Einstein já estava demonstrando. Energia e massa são a mesma coisa e a massa é uma frequência. Por favor, Francisco. Pois bem, então massa também é quântica. Aí vem a pergunta. Se a massa é quântica, significa que a massa também tem um valor de energia determinado e que não pode ser meio. A massa também, você não pode ter meio próton, você não pode ter meio elétron, você não pode ter meio nêutron. Ou seja, você tem também a massa quantificada, ela é 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, e não frações de elétrons. Pois bem, então, o que muda, na verdade, a massa é o número inteiro, o que muda é a frequência. Quando a massa chega numa frequência determinada, ela se estabiliza e cria massa, os corpos com massa que nós conhecemos. Mas aí vem uma pergunta, né, que Laertes Fonseca fez. Será que, lembra das cordas que a gente viu, com 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas, 5 ondas? É só varia a frequência. A massa também não se reequilibra numa outra frequência? Porque a gente conhece uma massa aqui numa frequência x.
Mas será que ela não se estabiliza numa outra frequência? Ou seja, se eu tiver uma frequência 1, eu tenho uma massa. Uma frequência 2, outra massa. Frequência 3, outra massa. Será que não? Pois bem, chegando nessa situação, a gente chega à conclusão também que a frequência pode ser zero. O que significa uma massa com frequência zero? Significa que você tem o campo. Você tem o corpo. Mas como ela não tem frequência, você não vê, ela não aparece. Né? Ela não se sensibiliza. Ou seja, o campo que a gente comentou, que liga o universo inteiro sem frequência, ele não tem massa. A massa é zero. Então, quando eu tenho aqui a frequência zero, a massa é zero. O corpo existe? Existe. O campo existe? Existe. Mas você não vê, porque a frequência é zero. Agora, vamos imaginar que a gente viva num mundo com a frequência 1. Vamos supor. Ok, então eu tenho uma massa que se manifesta. Né? Eu tenho aqui a massa se manifestando por causa da frequência. Mas será que eu não estabilizo também numa frequência 2? E aí, gente, para quem quiser ir para um lado mais espiritualista também, nós podemos imaginar o seguinte, que um elétron pode se estabilizar como massa em frequências diferentes. Em frequências cada vez mais sólidas ou cada vez menos sólidas. Imaginemos o seguinte, quando a gente tem um ventilador, quanto mais rápido ele girar, não parece mais sólido? Né? Você olha lá, parece uma paredinha, né? E você gira devagar, você vê atrás dele. Ele é menos sólido. A massa pode ser exatamente a mesma coisa. Quanto mais sólida, mais eu enxergo. A nossa massa aqui é sólida. Eu enxergo bem. Agora, talvez ela tenha uma frequência menor, que eu possa restabilizar ela, onde ela é menos sólida. E outras onde ela é mais sólida. Só que aí a gente cria o quê? Outros universos. Podemos criar outros universos espirituais. E podemos ter gente nesses universos espirituais, podemos ter casas, podemos ter cadeiras, podemos ter mesas, podemos ter o que a gente quiser, porque a massa está lá. Só que eu não enxergo essa massa, eu não enxergo essa dimensão, por quê? Porque a massa está numa outra frequência, que não a nossa frequência. Por que só existiria a nossa frequência? Né? E provavelmente não existe só nossa frequência. Então, a gente daí pode até, se for para um lado espírita, por exemplo, criar mundos espirituais cada vez mais elevados, onde você tem massa cada vez menos sólida. Cada massa menos sólida significa o quê? Mais próxima do zero. E o zero é o quê? É o campo. O campo é quem? Talvez Deus. O campo é de onde surgiu tudo, de onde surge tudo, dependendo da sua oscilação e dependendo da sua frequência. Ele vai criar matéria, ele vai criar universos, ele vai criar dimensões, ele vai criar uma série de coisas. Então, daí surgiu a teoria do múltiplo universo. Né? Ou seja, o universo pode não ser um só com um elétron. Né? Ou seja, cada elétron pode ter uma frequência, criando universos diferentes também que podem se interrelacionar ou não. Vamos para frente. Aí vamos falar da consciência, que também o Laércio Fonseca aqui comenta isso. Ele fala o seguinte, peraí, a consciência? Porque a gente falou de fóton, próton, nêutron e elétron. Ele fala o seguinte, peraí, a consciência, como partícula da natureza, ela seria uma quinta partícula da natureza, a nossa consciência, a nossa individualidade. Como é que seria isso? Se a consciência, imaginado dessa maneira, também é ondulatória, eu tenho uma constante, qual que seria a fórmula dela? Consciência é igual a uma constante vezes frequência. Então a nossa consciência também tem uma frequência específica. Pois bem, lembra que a gente viu na teoria da Fenda o quê? Que quando eu observo, eu transformo a onda em massa, em elétron. Ou seja, eu defino a realidade. Ou seja, a consciência, de alguma forma, aparentemente, ela interage com a matéria. Ela interage com a realidade que a gente vive. Se ela interage com a realidade que a gente vive, eu devo pressupor que aquela consciência tem a mesma natureza da matéria, de alguma maneira. Aí nós chegamos aonde? Que o campo, dependendo de como vibra, ele pode virar um elétron, um próton, um nêutron ou uma consciência. Pois bem, telepatia, paranormalidade,
Existem alguns experimentos telepáticos, paranormais, que mostram que, e às vezes até, que algumas pessoas aqui talvez já tenham passado, que é muito comum, né? Às vezes você está num lugar, pensa em outra pessoa, aconteceu um acidente ao mesmo tempo, a telepatia. O que é isso? É uma forma de correlação. A gente não falou de correlacionar os átomos? Também as consciências podem se correlacionar a distâncias infinitas. Por que não? Se a gente tratar que ela é uma partícula e que tem as mesmas características da matéria, ela também pode se correlacionar à distância. A gente só tem que, né, aprender a fazer isso de cada forma melhor, mas existem experimentos que demonstram isso. O inconsciente coletivo, né? Eu falo muito de consciente coletivo. O que pode ser um inconsciente coletivo? Se todos nós somos consciência de um mesmo campo, porque o que somos nós? Cada um de nós, oscilações do campo, criando consciências. E cada um de nós é uma oscilação em um lugar específico do campo. Se o campo é o mesmo, nós podemos falar de inconsciente coletivo, porque todos nós fazemos parte do mesmo campo. Né? Pois bem, os orientais, eles falam o seguinte, né? Só para ilustrar mais uma coisa, falam que a gente tem que meditar para quê? Para aumentar, né, a nossa consciência. Se eu medito, o que acontece? As minhas vibrações mentais, a frequência do cérebro, a minha frequência mental, ela diminui. Quando diminui, o que acontece? Fica menos densa. E as ondas, lembra? 2, 3, 4, 5? Quanto menos onda, quanto menos frequência, maior a onda. Quanto mais frequência, menorzinha a onda. Então, se eu medito e tenho uma frequência menor, a minha consciência tende a sair do corpo, ou seja, ela tem mais tendência a conhecer locais extracorporais. E aí, meditação, etc, etc. E quanto mais frequência eu tenho na minha consciência, mais sólida ela está e mais dentro do meu corpo está. Então também, aí eu falo de expansão de consciência, também, né, pode estar relacionada a tudo isso. Pois bem, e por que a consciência a gente não enxerga? Eu vejo elétron, eu vejo próton, eu vejo, né, o nêutron, eu vejo o fóton, eu consigo, né, e a consciência não. Por quê? Então, o que Laércio teorizou é o seguinte: vocês lembram da história da mola? Deixa eu ver qual é o próximo slide, mas acho que... Não, vai um para frente, por favor. Aqui, ó. Então, o que acontece? A consciência... Imagine o campo vibrando. Uma mola, que eu peguei de exemplo aqui, pode vibrar de várias maneiras. Imagine um campo, quer dizer, universal, de quantas maneiras ele pode vibrar diferente. Se eu falar de uma mola, lembrem, aquela mola que vibrava assim, né, de forma transversal, eu enxergo facilmente aquelas ondas, né? São ondas que eu enxergo com facilidade. Depende da frequência, eu vejo a massa. Ou seja, vamos imaginar que os elétrons, prótons, nêutrons, a matéria, ela tenha uma vibração transversal e que cria visibilidade. Mas, de repente, a consciência tem outra forma de vibração, outra forma de frequência, que pode ser longitudinal. Ou seja, imagina que eu dou um empurrão aqui, eu crio, né, um local de tensão que vai correndo. Aí eu posso dar outra frequência e assim por diante. Só que nessa mola, por exemplo, dependendo de onde estiver, eu não vejo. Eu não tenho a mesma facilidade de enxergar. E de novo, eu estou dando exemplo de uma mola, que é uma coisa extremamente simples, perto do campo. Mas o que eu quero dizer, existem maneiras diferentes de vibrar. E dependendo da maneira de vibrar, pode ser mais visível ou menos visível. Pode se manifestar ou não se manifestar de forma visível. E a consciência, então, ela teria uma forma de vibração mais parecida com essa longitudinal, onde ela não aparece. Né? Não aparece fisicamente, por assim dizer, né? Nos nossos 5 sentidos, mas ela aparece na nossa vida, porque a gente vive com a nossa consciência o tempo todo. Né? Então, seria um dos motivos pelos quais a consciência não é uma partícula como as outras, pela forma de vibrar. Mas tanto consciência quanto partículas viram todas do campo, né? Todas da mesma origem. Pois bem, daí eu posso chegar à conclusão de que espírito e matéria são a mesma energia. Né? De consciência e matéria é o mesmo campo, é a mesma energia, só muda a forma de vibrar e eventualmente a frequência. Cada consciência, se eu tiver uma consciência com uma frequência 3, por exemplo, talvez eu me acople a átomos, elétrons, prótons e nêutrons de frequência 3.
Talvez se eu tiver uma consciência 5 num outro plano, eu me acople a elétrons, fótons, átomos, né? Enfim, as partículas dos átomos, de frequência 5. Né? Dependendo da frequência, essas partículas podem se correlacionar. E de repente, em frequências diferentes, eles não se correlacionam. Pois bem, volta a molinha, por favor. E por que que eu sou eu e o João é o João? Por que que um elétron é elétron e outro elétron é outro elétron? E talvez por que que ele some de um lugar e aparece em outro do nada? Né? Por quê? Quando eu tenho ali essa pressão, seja na linha transversal ou seja aqui, o que acontece entre as ondas? Entre as ondas, eu tenho locais neutros. Lembra que a gente falou até nas interferências? Toda onda tem locais neutros. Esses locais neutros são frequência zero. Esses locais neutros, se são frequência zero, são massa zero. São campo zero. Ou seja, elas fazem parte do campo. E o campo, se não oscila, a gente não vê. Então, entre eu e o Eduardo, existe campo. Isso dá a sensação de que nós somos pessoas diferentes. Isso dá a sensação de individualidade, tanto para o elétron quanto para nós. Isso dá a sensação de separação. Mas, no fundo, todos nós estamos ligados no mesmo campo. Com a sensação de que somos separados e com a sensação de que não estamos ligados. Só que a realidade é outra. O campo liga toda a massa, toda a matéria, todas as pessoas, de todas as formas possíveis. E ainda a serem descobertas variedades delas. Então, as conclusões, para a gente finalizar hoje, aí eu vou abrir para perguntas, mas são, primeiro, são algumas conclusões, tá? A gente, disso tudo, vocês veem, podemos chegar a várias, né? Mas algumas. Primeiro, o campo é Deus. É do campo vibrando que surge a matéria. Lembra que a gente foi criado à semelhança de Deus? Não é isso que fala? Pois é, a gente é o campo, a gente é Deus. Ou que Cristo falou que nós somos deuses? Sim, nós fazemos parte do campo. Só que a gente faz parte de uma oscilação e não enxerga que a gente é parte desse campo. Mas o campo é Deus e nós somos parte desse campo. Pode ir. A frequência zero equivaleria à sua expressão mais pura. Né? A frequência zero é a expressão mais pura de Deus. E nas demais frequências geraria a sua semelhança, partículas e consciência. Por isso, aí temos até outras questões filosóficas que alguns aqui conhecem, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, etc, etc, que significa o quê? Que é tudo a mesma coisa, né? Tudo semelhante, porque tudo se originou no mesmo campo. Que mais? As consciências são oscilações de um mesmo campo, do qual todos fazemos parte. Não à toa que Cristo disse, amai ao próximo como a si mesmo, pois o bem ou o mal que fazemos ao próximo, fazemos ao próprio campo, do qual somos parte. Então, talvez isso que Cristo quis ensinar para a gente, né? Que quando a gente faz bem ao próximo, que é o principal elemento que ele trouxe, né? Amar o próximo como a si mesmo, é porque ele está dizendo, você estará se afetando cada vez que você prejudicar o próximo. Então, se você amar o próximo com a si mesmo, você ama o campo, você ama a si mesmo e todos evoluem. Infinitos universos podem coexistir, com densidades diferentes de matéria e de graus de consciência, apenas com a variação da frequência, como a gente viu. Né? Depende da frequência, você tem consciências e universos diferentes. A morte seria apenas uma mudança de frequência da nossa consciência, onde damos um salto quântico, que nem aquele elétronzinho, né, que some de um lugar e aparece no outro. Um salto quântico para outra realidade de frequência. Então, quando a gente morre, a gente muda a nossa frequência e damos um salto quântico para uma outra realidade. E, assim como as partículas, tanto os vivos como os mortos, podem se interrelacionar não localmente, pois todos os espíritos estão interligados pelo campo, explicando-se a mediunidade. Pois bem, então, gente, era isso que eu queria expor para vocês. É um
uma matéria amplíssima, quer dizer, com muitos outros elementos interessantíssimos, mas pelo tempo a gente tem que resumir, mas eu espero que tenha dado para dar uma noção da grandeza dessa nova física que está se estudando hoje. Aí, se tivermos tempo ainda, venerável, para abrir para perguntas, né? Então fica aí aberto para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa que eu possa responder.